sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o rei? E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o rei? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso tão amado projeto Tal Que Crê. O Tal Que Crê é um projeto que desenvolve liderança. E ele nasceu da necessidade de termos uma liderança de jovens atuante, presente nessa geração, disposta a ser sal e luz nesse mundo que é corrompido. Por isso, com muita alegria, eu chamo aqui uma pessoa que tem vivido esse chamado e tem sido excelente com aquilo que lhe é proposto e que tem uma história que certamente vai nos inspirar nessa tarde de hoje. Então, eu queria uma salva de palmas para a gente receber o nosso convidado, Pedro Silveira.
E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Obrigado. Pedro, muito bom te receber aqui. É muito bom poder estar aqui junto com você e poder ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. A gente bateu um papo super legal de manhã e não tenho dúvidas que agora à tarde também vai ser muito especial e que a gente vai sair daqui transformados. Para a gente poder começar, queria que você compartilhasse com eles um pouquinho de quem você é, quem é o Pedro, o que ele faz, quantos anos ele tem e um pouquinho aí da sua história. Gente, para mim é muito legal estar aqui com vocês, ver também alguns rostos conhecidos. Para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha história e daquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos. Eu sou aquele tipo de gente que gosta de fazer muitas coisas e tem vários hobbies. Mas acho que o principal deles é que eu gosto muito de esporte, tanto de assistir todos os tipos de modalidade. Então eu gosto de assistir vôlei, gosto de assistir basquete, gosto de assistir futebol, gosto de assistir um monte de coisa. E também jogar, então essas mesmas coisas. E eu gosto muito de cultura pop em geral, então filme, série, livro, anime, música. Então se você quiser trocar uma ideia depois sobre qualquer uma dessas coisas, a gente vai conversar até umas horas. Demais, muito bom. De manhã a gente entendeu um pouco de quem o Pedro é e o que Deus fez na vida dele, transformou a história dele. O Pedro, ele tinha vivido uma história difícil, perdida, mas Jesus encontrou ele. E vocês podem conferir depois no nosso canal do YouTube, que vai estar disponível. Mas agora à tarde a gente vai conversar um pouquinho da vida do Pedro depois que ele já encontrou Jesus. Depois que ele viveu um encontro muito poderoso e acho que ele pode compartilhar. Mas queria que você compartilhasse com a gente, primeiro sobre esse encontro do acampamento que você viveu, mas o que mudou da sua vida aí depois dessa decisão de seguir a Cristo. Sim, então para resumir bem resumido mesmo, eu vivi uma vida muito carente de atenção. Eu achava que eu precisava ter gente perto de mim, e eu achava que se eu parecesse alguma coisa, as pessoas iam gostar de mim. Enfim, eu achava que eu tinha que performar de alguma forma, ser de um jeito, e assim eu ia ter vários amigos, ia ter um monte de gente gostando de mim, me admirando, enfim. E eu estava vendo uma coisa que não era eu, que não era aquilo que era a minha personalidade, enfim. E eu fui no acampamento, e enquanto eu achava que eu precisava ser alguma coisa para ser amado, para as pessoas gostarem de mim, nesse acampamento eu encontrei pessoas que me amaram mesmo eu estando quebrado, mesmo eu sendo uma pessoa ruim, mesmo eu sendo um pecador, mesmo estando perdido. Eles viam o pior em mim e decidiram ainda assim estar comigo, né? E ainda hoje eu tenho esses amigos que conhecem ainda mais o pior de mim e mesmo assim decidem estar comigo. E nesse acampamento eu não lembro de nada de pregação, do que o pastor falou, não lembro dos cultos, não lembro qual louvor, não lembro de nada, mas eu lembro dessa experiência que eu tive com os meus colegas no quarto, de conversar e essa troca, e eu ver, cara, eu sou amado por quem eu sou. Demais, e isso mudou a sua vida, porque te trouxe para Cristo, te trouxe para uma comunidade, para uma igreja. E como foi para o Pedro, adolescente, ali no seu gás, na sua energia, agora fazer parte de um novo estilo de vida, que é o do Evangelho, de viver com Cristo, você abrir mão de muita coisa, de quem você era, para ser uma nova pessoa. E como foi, na prática, vivenciar isso, agora dentro de uma igreja, perto de novos amigos? Sei que você é uma pessoa muito ativa, mas como foi quando você começou a servir na igreja, a se engajar ali naquela comunidade? Foi muito louco e foi muito intenso, porque eu olhei para aquilo que Jesus fez por mim, e na minha cabeça só passava, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar de alguma forma o que Jesus fez por mim, eu preciso... nem consigo explicar o que passou. Na minha cabeça faz muito sentido, mas eu acho que eu explicando não deve fazer tanto assim, porque eu sentia, cara, se eu precisasse, carregar uma cadeira para mostrar como eu sou grato pelo que Jesus fez por mim, eu vou fazer isso, e eu preciso demonstrar isso por meio do meu serviço.
Então, desde que eu me converti, eu comecei a viver isso. Então, tipo, sei lá, poucas semanas depois eu tive uma experiência no ministério da minha igreja de pré-adolescentes, de serviço, e lá eu pude, tipo assim, encontrar a resposta desse meu desejo de servir, e desde então eu não parei mais de me envolver na igreja, principalmente no ministério de pré-adolescentes, que é onde eu atuo hoje, mas até com os adolescentes, liderando um grupo pequeno, em áreas de criatividade e tudo mais. E aí tem o lado bom, mas também tem o lado difícil, porque pra mim na escola foi difícil, assim, porque tipo assim, era a galera que via o que eu estava fazendo de errado, e muitas vezes eu ficava com vergonha de falar, tipo, da minha mudança, e às vezes eu falava, tipo, não faço mais isso, e a galera me zoava, e muitas vezes eu me retraía, né, tipo, hoje eu me arrependo muito, né, eu queria poder voltar pro tempo de escola, porque eu olho, fui tão besta e perdi tantas oportunidades que eu tive de falar com gente que não tem Jesus até hoje. Então tem esses dois lados, tipo, foi muito bom, mas também não foi fácil, né? Não foi só alegria. Sim, e a gente também entende que, aqui você está falando desse gás de, tipo assim, demonstrar a gratidão que a gente tem por Deus nas nossas ações, é porque a gente entende que Deus fez tanto por nós, nos dando vida e vida em abundância, que o mínimo que a gente pode fazer é retribuir isso servindo, ajudando as pessoas, falando do Evangelho, porque a gente deseja que as pessoas sejam salvas como nós somos e fomos, né, encontrados por Jesus. E aí você começou a servir nessa comunidade, começou a se envolver, mas eu tenho um questionamento que é sincero, já foi um questionamento meu, Laura, quando eu era adolescente, que às vezes era olhar para as minhas mãos e falar, mas eu não sou boa em nada, ou eu não tenho nenhum talento, eu não sabia tocar instrumento, ou talvez não sabia cantar, e não sabia o que fazer, e aí eu via na igreja as pessoas tão talentosas e tão boas, eu falava, acho que isso não é para mim, mas ao mesmo tempo eu tinha um desejo de querer servir. Então, como foi para você? Porque é desafiador a gente se envolver sem saber, mas mesmo assim querer ser usado por Deus. Sim, eu acho que a gente olhar para essa situação é um baita de um privilégio, uma oportunidade. Porque ninguém é insubstituível e Deus ele usa a gente porque Ele quer usar a gente, Ele não precisa. Muitas vezes a gente até atrapalha, né? Mas ainda assim Ele quer nos usar. Mas para mim foi um processo difícil e ainda é até hoje. Às vezes o meu coração é orgulhoso, eu olho para algumas situações e falo, nossa, eu acho que se o fulano estivesse fazendo isso, ia ser muito melhor. Tipo, esse senso de propósito, assim, sabe? E eu vejo que é um pecado do meu coração, de orgulho mesmo, né? Mas é a gente olhar para essa realidade de, cara, olha o que Deus fez na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E eu não sou uma pessoa, hoje, a pessoa mais talentosa à minha volta. Na verdade, eu faço parte de uma igreja, a Memorial, que tem bastante gente e muita gente muito boa. Então eu olho a minha volta e para cumprir a função que eu faço, eu vejo tanta gente mais capacitada a isso, só que Deus me colocou ali. E se Deus me colocou ali, eu preciso, como você falou, eu preciso dar o meu melhor, servir com alegria, com disposição e com excelência naquilo que me é proposto. Talvez o meu excelente não seja o ápice da criatividade, da novidade, da super mudança, mas talvez seja algo mais simples. E é isso, talvez que Deus queira, porque foi ali que Ele me colocou, né? Então, muitas vezes eu lido com esse sentimento de que, nossa, fulano ali é muito fera. Ou ciclano ali, eu não sei nem, se eu tiver que bater palma, bater o pé e cantar, eu me perco o ritmo. Mas Deus vai abrindo e fechando portas. E a gente tem que ir vivendo com isso, né? Tem um missionário lá da igreja que ele foi domingo passado falar com a gente lá no Ministério de Pré-Adolescentes. E para incentivar os pré-adolescentes a servirem, a serem comissionados, é isso que a gente está falando, a gente precisa ver o que a gente tem nas nossas mãos, o que eu tenho nas minhas mãos, o que eu tenho à minha disposição. Talvez o que você tem à sua disposição é a galera do seu condomínio, é a galera da piscina, do futebol, do basquete, do vôlei,
enfim. E é essa galera que você vai ter que servir, que você vai se colocar à disposição. Demais. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz muito aí sobre o que você está falando, que fala assim que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os disponíveis. E eu acho que o reino de Deus é muito sobre isso, né? Eu também já me olhei e falei, sei lá o que eu vou oferecer, mas eu ofereci minha disposição. E aí eu vi Deus transformar. E é muito legal também porque a gente consegue viver isso aqui na escola, por exemplo, com as bandas que a gente tem, com outros eventos que a gente tem, de ter os nossos adolescentes engajados e disponíveis para que Deus possa usar eles, né? E você comentou muito sobre esporte e essa questão de entender o propósito também de Deus, né? Porque também eu acho que é servindo ali que muitas vezes a gente entende para que Deus nos chamou, para onde Deus está nos direcionando. E a igreja ela é uma escola para isso, né? Ela nos auxilia muito a ver na prática quem que a gente pode ser. E eu sei que você é uma pessoa que sempre gostou de esporte e que viver numa comunidade, tendo outras pessoas ao redor, isso também te incentiva ainda mais. E aí você chegou a viver o que você vive hoje, que você cursa educação física. Como que foi para você olhar para o futuro em todos esses aspectos, tanto no que fazer de faculdade, quanto aonde servir na igreja, entendendo, tipo assim, então Deus me quer aqui nos pré-adolescentes, eu vou permanecer aqui. Como foi tomar essas decisões? Foi um processo e muitas vezes, tipo assim, foi meio no freestyle. Então, fui vivendo e as coisas foram acontecendo. Mas sobre entender os propósitos, foi avaliar as coisas que eu gosto. Porque, às vezes, a gente busca uma revelação super sobrenatural. Então, Deus, se amanhã estiver chovendo, mas tiver sol e nenhuma nuvem, é porque o Senhor quer que eu seja um médico. Mas na maioria das vezes, a vida comum, a rotina não é assim. Uma vida cristã, dessa forma, talvez ela nem se sustenta. Então, foi de olhar para aquilo que eu gostava, para as experiências que eu tive durante a minha vida, tanto na infância quanto na adolescência, na pré-adolescência, que Deus me proporcionou e me levaram para isso. Então, eu sempre gostei de esportes, eu sempre gostei de competir. E hoje, no ambiente competitivo, as pessoas muitas vezes não querem saber de Deus, assim, não querem ouvir sobre Jesus. E eu vi que por meio da educação física, que junta algo que eu amo, que são os esportes, competição, por mais que eu não seja um atleta profissional, eu gosto do meio, eu trabalho no meio. Então, foi de juntar o útil ao agradável, aquilo que eu tenho. Então, hoje eu pratico, o esporte que eu mais pratico é vôlei. E o vôlei talvez é o lugar, na verdade não talvez, com certeza é o lugar em que eu mais tenho contato com gente que não é crente. E não só com gente que não é crente, mas com gente que, tipo assim, não quer saber de Deus, gente que foi, infelizmente, até machucada por experiências ruins na igreja, pessoas de outras religiões, religiões que vão contra aquilo que a gente acredita, aquilo que eu creio. E por meio do esporte, eu posso estabelecer uma relação de confiança, de amizade, de abertura, para falar do Evangelho, como eu já tive oportunidades de falar para gente que, como eu falei, foi muito machucado pela igreja, e ter conversas boas e bons retornos, assim, de uma boa abertura, né? E aquilo que a gente estava falando no começo, né? Se também essas pessoas não forem, então as pessoas como você não forem até essas pessoas feridas ou desamparadas, quem irá, né? Quem irá pregar para elas, quem irá falar do amor de Jesus para elas? E eu sei que é um desafio ser sal e luz, é um desafio se posicionar, é um desafio falar sobre Jesus nesses lugares que são tão difíceis, mas a gente precisa falar, né? Se a gente crê nesse evangelho, a gente precisa. Eu amo aquela música do Marco Teres, eu sempre uso ela de referência, mas acreditar no evangelho é verdadeiramente ir, custe o que custar, ainda que seja um desafio, ainda que a gente às vezes não saiba a melhor palavra para falar, mas a gente precisa falar para que esse evangelho também alcance essas pessoas. E o esporte é uma área que tem essa necessidade, né? É um mundo às vezes muito desamparado, assim, que precisa de Cristo, né?
E aí eu queria que a gente, seguindo nesse embalo, se você pudesse dar um conselho para se alguém aqui ainda se sente perdido em relação ao futuro, ou tem muitas dúvidas, ou tem uma incerteza de todos os aspectos. Que conselho você daria, talvez, para o Pedro que teve que tomar uma decisão do que fazer do futuro e que também viveu essa fase? O que você diria para você mais novo? Eu diria que vai ser difícil mesmo, gente. É um momento da gente refletir, da gente pensar, da gente, muitas vezes, talvez, se preocupar no sentido santo da palavra, talvez, né? Da gente se preparar, então... e aí vai parecer o papo do tio chato. Mas, cara, é estudar, é se dedicar agora naquilo que é proposto para vocês, é viver as experiências que vocês vão ter oportunidade de viver. É o momento para isso, para você ter oportunidade. Vocês na cidade têm oportunidades e privilégios que talvez pessoas mais velhas não tenham, agarrar isso, porque é o momento de ter essas experiências, e isso vai ajudar a você tomar uma decisão sobre o seu futuro, sobre o que você vai fazer, sobre o que você gosta. E aí, é verdade, a igreja ajuda muito nisso, porque se tem lugar que tem trabalho e áreas diferentes, é a igreja. Então, você pode desde trabalhar com mídia até escrevendo texto e falando com gente, backstage, levando cadeira daqui para lá, de lá para cá, montando praça de alimentação. Então, é um ótimo laboratório para você ver o que você gosta, o que você quer fazer. Mas talvez o principal é saber que o seu propósito é servir a Deus. Então, não importa o que você for fazer, você precisa servir a Deus naquilo que te é proposto. Então, se Deus está te propondo ser um médico, então que você seja um médico que serve a Deus. Se Deus está te propondo ser um atleta profissional, que você seja um atleta profissional que serve a Deus. Se Deus está te chamando para ser um gari, que você seja um gari que serve a Deus naquilo que te é proposto. Porque eu vejo que talvez isso fuja um pouco da pergunta, mas eu vejo que muitas vezes a gente quer se fechar no nosso mundinho, e é muito fácil a gente cair nisso, né? Então, eu quero servir a Deus. Então, eu vou trabalhar meu sonho é ser missionário, meu sonho é ser pastor, meu sonho é trabalhar na igreja. Mas a gente tem várias outras áreas da sociedade que precisam de luz, que precisam de Jesus. E às vezes a gente está pouco disposto a isso, e quando é inserido nessas áreas, a gente não se envolve com as pessoas que não são crentes. Então, hoje, a minha realidade de faculdade, e muitas vezes eu vejo as pessoas na faculdade, a gente demonizando um pouco o que é a universidade. Tá, você vai na universidade, você vai sofrer uma lavagem cerebral, e não sei o quê, e você não pode andar com as pessoas e tudo mais. É óbvio que você tem que ser uma pessoa sábia nas suas amizades, nos seus relacionamentos, mas eu vejo que é muito fácil, durante esse tempo, a gente se fechar no nosso mundinho, a gente só fala com quem é crente, e todo intervalo a gente está com aqueles 10 gato pingado que são crente e tudo mais, enquanto está lá a galera perdida, olhando para esse grupinho e falando, nossa, esses crentes aí tudo esquisito. Eu só consigo pensar, cara, é óbvio que eles vão achar a gente esquisito, a gente só anda com a gente só fala o nosso crentez aqui, né? Então a gente precisa de gente comissionada, e Deus nos comissiona a isso. Ele não quer que a gente se feche no nosso mundinho, Ele quer que a gente vá e fale do amor dEle, como você mesmo falou, né? Que acreditar no Evangelho é a gente ir nos lugares mais zoados, é falar com a galera zoada, é olhar para aquela pessoa que todo mundo zoa, que ninguém gosta, que as pessoas falam mal, e a gente ser um braço, um ombro amigo para ela, né? E onde a gente estiver e com a idade que a gente tem, né? Você estava falando, estava pensando aqui, muitas vezes também a gente se autolimita por conta da nossa idade. Mas eu tenho 10 anos, tenho 11 anos, tenho 12 anos. E Deus quer te usar hoje, com a idade que você tem, com aquilo que você tem em mãos. Deus quer realmente que você seja uma ferramenta para o Evangelho, para que Ele possa te usar para impactar outras vidas, né? E quero que a gente tenha um tempo de perguntas, então quero já caminhar indo para o final. Mas de toda a sua história,
de tudo que você compartilhou aqui hoje, de manhã, agora, de quem você é e desses 23 anos vividos, que conselho você daria se fosse você sentado ali? O que você falaria? Pode resumir aí em tópicos, sei lá, o que você prefere. Mas o que você falaria se hoje você visse o Pedro sentado ali e passou por isso, ou talvez o Pedro que antes de conhecer Jesus, mas o que você falaria para ele, para a gente ser de conselho para todo mundo? Difícil, né? Peguei pesado. Não, mas é bom porque como você já fez essa pergunta de manhã, eu tive tempo para ficar maturando ela na minha cabeça, né? Mas eu lembrei de uma história, e eu lembrei porque a gente acabou de falar ela lá na igreja, né? Jesus, quando ele está na última ceia, ele está nos últimos momentos com seus discípulos. E ele está falando ali abertamente, gente, eu vou deixar vocês, eu vou morrer. Eu não vou mais estar aqui presente da mesma forma que eu estava durante esse tempo, e os discípulos, eles ficam perdidos. Então, o que a gente vai fazer agora? O que eu faço? E como a gente se vê muitas vezes. Cara, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. E eu me via perdido na minha vida. E Jesus dá nesse momento em que Jesus diz aquela frase que é muito famosa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida, isso nos dá um caminho claro e seguro para aquilo que a gente deve seguir. Então, o conselho que eu dou é: ame a Jesus, porque Ele é a resposta que dá sentido a todas as coisas. Então, talvez você busque sentido para aquilo que você gosta, e o sentido está em Jesus, e você pode gostar das coisas que você gosta, desde que o sentido esteja em Jesus. Talvez você busque sentido para o seu futuro, e o sentido está em Jesus, e você precisa entender o seu futuro baseado naquilo que Ele diz, nas suas amizades, na sua relação com a sua família, em tudo Jesus traz luz, é a resposta e é o caminho. Então, talvez é meio piegas falar isso, tipo, vocês já devem ter ouvido isso milhares e milhares de vezes, mas é um termômetro muito bom, é uma pergunta muito boa. Então, o que Jesus faria? Então, nos momentos que a gente está perdido, que a gente não sabe o que fazer, cara, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus frente a isso? E talvez você não consiga aplicar isso a tudo. Então, será que Jesus faria educação física ou faria marketing? Putz, eu não sei, né? Acho que marketing, sem brincadeira. Acho que não foi uma preocupação de Jesus na época dele. Mas a gente consegue... Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar, né? Espero que sim, mas a gente consegue aplicar isso para as coisas que a gente quer fazer, para as decisões que a gente tem que tomar. E esse é um conselho para mim, que a gente precisa basear a nossa vida. A gente tem que amar Jesus acima de todas as coisas, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem dá sentido a tudo que a gente vive aqui hoje. Amém. E é uma coisa que é para sempre, né? Não existe chega a tal fase, você não precisa mais perguntar o que Jesus faria no seu lugar. Mas muito pelo contrário, quanto mais desafios surgem, mais oportunidades surgem da gente questionar se a nossa conduta reflete a Cristo, e se não, que ela precisa entrar no eixo, porque a nossa vida precisa apontar para Jesus em tudo que a gente faz e onde a gente está, né? Sim, e desculpa te cortar, Laura, mas tem um negócio que você falou que é muito legal sobre a gente achar que é muito, tipo assim, daqui a um tempo eu penso nisso, só que a verdade é que só vai ficando mais difícil. E se a gente não cultivar isso agora, tipo, vai ser muito mais custoso. Não vou falar que é impossível, porque não é, mas vai ser muito mais custoso você cultivar uma vida com Deus séria, conforme você vai adquirindo autonomia, porque agora vocês têm certa autonomia, mas não é completa. E conforme você vai crescendo, você vai tendo mais demandas, mais preocupações, mais coisas, e é mais difícil a gente servir a Deus, é mais difícil a gente seguir. Por isso que a gente tem que, desde cedo, criar uma base sólida para isso, né? E aproveitar a oportunidade que a gente tem, né? Eu conheci Jesus verdadeiramente, tive minha vida transformada, eu tinha de 12 para 13 anos. E às vezes eu olho hoje e fico pensando, nossa, eu queria ter me convertido de verdade, sei lá, muito tempo antes, porque parece que uma vida é pouco ainda para amar Jesus, né? Então a gente sempre quer antes. Então, se você está aí que tem seus 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, que leve isso de verdade, de que
vale a pena viver uma vida com Jesus, custe o que custar, e que o quanto antes a gente mudar de conduta e refletir a Cristo, mais precioso é, e ainda mais aventuras a gente vai ter para contar, né? Pedro, muitíssimo obrigada, mais uma vez, pelo privilégio de a gente ter de estar aqui ouvindo a sua história e aquilo que Deus tem feito através de você, que isso multiplique cada vez mais e que cada vez tenha mais histórias, mais testemunhos para compartilhar através daquilo que Deus tem feito na sua vida. E antes de a gente partir para o tempo de perguntas, que eu acho que todo mundo tem uma pergunta aí para fazer, eu queria chamar aqui no palco a nossa diretora Aline, a coordenadora Cris e a professora Larissa. Boa tarde. Gostaram? Incrível, né? Pedro, deixa eu te agradecer. Deixa eu ficar desse lado. Te agradecer mais uma vez. Que testemunho incrível. Glória a Deus pela tua vida. Obrigada por compartilhar com os nossos adolescentes uma história tão incrível. Não esperem. Como a gente viu aqui, a todo tempo é tempo de decidir por Jesus, decidir pela obra, decidir servir. Amém? Então, muito obrigada, Pedro. Eu queria convidar a Larissa aqui, né? O Pedro é da Igreja Memorial, na mesma igreja da Larissa, e eu queria convidá-la nesse instante para orar, abençoando a vida desse jovem tão precioso. Eu falei que eu gostava do Pedro de graça, agora pelo menos eu tenho motivo, né? Acho que a gente foi muito, acho não, né? Fomos muito abençoados e a gente quer te abençoar também. Senhor, obrigada. Obrigada pela presença do Pedro aqui com a gente. Obrigada porque o Senhor tem incomodado o coração dele para te servir. Obrigada porque ele tem se disposto, ele tem se gastado mesmo, Deus, diante do Senhor para impactar as vidas que estão ao redor dele. Obrigada porque, por meio do que o Senhor fez na vida dele, o Senhor impactou a nossa vida. Com certeza, nós aprendemos mais um pouco do seu amor para conosco por meio desse testemunho de redenção que o seu filho proporcionou na vida dele. Obrigada porque o Senhor o encontrou e o Senhor o usa para a glória e honra do teu nome. Que ele continue sendo um instrumento nas suas mãos, que ele continue se dispondo e com o coração aberto, Deus, para entender, para ouvir e para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Eu tenho certeza que, assim como o Senhor chamou Pedro e usa a vida dele, é exatamente isso que o Senhor quer para cada um que está aqui. Que cada um que está aqui, que ouviu o testemunho do Pedro, possa também se sentir motivado a te buscar cada vez mais e a se colocar como instrumento nas tuas mãos. É um privilégio, Deus, sermos usados pelo Senhor. Muito obrigada, mais uma vez, por essa chance de ouvir um filho seu falando daquilo que o Senhor fez na vida dele. Abençoe o restante do nosso dia. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente agradece o Pedro, quero encerrar aqui esse tempo, que você tenha sido abençoado aí, como a gente foi por aqui, e que a graça de Deus também te alcance, para que você seja a ferramenta de Jesus, aonde quer que você esteja, propagando o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Deus te abençoe.